Mas a gente também tem que falar ao lado disso do que pode nos salvar. Dentre os fatores de proteção, nós temos como primeiro fator disposição para buscar aconselhamento em caso de decisões importantes. Olha que coisa aparentemente pequena, mas importantíssima quando a gente fala de fatores de prevenção ao suicídio. Vínculos. De um modo simples e sintético, ter vínculos. Conseguir se relacionar e ter uma relação afetiva sustentável, né, prolongada com pessoas. Conviver com pessoas. Por isso que o isolamento é um risco muito elevado. Então, quando eu tenho essa relação, vínculos de amizade, vínculos familiares, nos lugares por onde eu passo, né? Sei lá, ambientes religiosos, ambientes profissionais, e eu sinto que eu tenho ali pessoas com quem eu posso contar nos momentos que eu precisar para tomar decisões importantes, buscar aconselhamento, isso é um fator de proteção. A nossa disposição para buscar ajuda também é um fator de proteção. Tem pessoas que querem viver sua dor sozinha. E às vezes chegam no nível insuportável em que não conseguem mais lidar com isso. Então, não adianta a gente dispor de tantos recursos médicos, de escuta ativa, né, psicológicos, para oferecer a pessoas em risco o manejo adequado para sair da crise, se a pessoa não quiser. A gente tenta se aproximar, né, a gente tenta fazer de um modo que ela se sinta confortável, mas essa espécie de habilidade de comunicação para falar do seu sofrimento é importante. A habilidade de criar soluções para os problemas da vida. Isso faz parte de alguns transtornos de personalidade, mas também uma característica geral que a gente tem observado hoje em dia, que é a intolerância à frustração. Isso retrata uma falta de habilidade para lidar com as negativas, com os problemas, e para solucionar problemas, né? Então, a habilidade que a gente desenvolve é um fator de proteção. O bom relacionamento interpessoal, o senso de responsabilidade em relação à família, que também é dúbio, porque a gente vê em situações de crise, sobretudo financeira, muitos pais de família cometendo ato, né? O apoio da família em situações de necessidade, a integração e relacionamento no laço social. Oi, Trajano, boa noite. Seja bem-vindo. Com amigos, vizinhos, colegas e prática religiosa. Eu estou num ambiente psicanalítico, mas isso é comprovado pelos estudos de medicina. E eu preciso falar sobre isso. Religiosidade. Né? A gente sabe das críticas freudianas sobre a religião, né? O futuro de uma ilusão e afins. Opinião própria, né? Pessoal. Freud denunciava muito mais a religião por aparência do que a religiosidade em si, né? Mas o que os estudos psiquiátricos nos mostram? Que a religiosidade dá uma sensação de pertencimento, sentimento oceânico, como Freud descreveu em O Mal-Estar na Cultura, em 1930. Um sentimento que eu faço parte de um conjunto, né? Eu faço parte de um todo, que eu tenho alguém que me ampara, seja anjo de guarda, Deus, Jesus Cristo, Alá, o nome que eu quiser dar. Isso é salvador. Por quê? Porque isso reforça a esperança. E algumas religiões também trazem o conceito da imortalidade. E isso muda a visão da morte. Então, isso também é importante. Eu fiz uma live já há algum tempo, acho que tem mais de um ano, sobre morte, né? Medo da morte. Então, quem tiver interesse, assista. Lá, o que eu falo? Cada um de nós tem uma visão da morte diferente. E isso altera a forma como nós vivemos. A forma como a gente encara a morte modifica tudo no nosso comportamento, né? Se a gente percebe isso como um fenômeno natural e fala disso com relativa tranquilidade, a gente aproveita mais a vida e descobre novas razões para continuar existindo, né? Que é a crítica de Nietzsche, o que Nietzsche sempre diz,
Ele fazia uma crítica em relação, né, a essa ideia da imortalidade, como se a gente quisesse lançar todas as expectativas da gente para a vida futura. Mas não é bem isso que a religiosidade nos traz, né? O que a religiosidade nos traz é perceber os efeitos com base nas ações que a gente toma hoje. E isso pode nos levar a experimentar a nossa vida com mais sabor, entendendo-a como preciosa, né, como inédita, como oportunidade de construção da própria biografia.